Oh Senhor Deus, te exaltamos. Boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui neste dia para falar um pouco do amor de Deus, para trazer a palavra do Senhor. Oh Deus poderoso, amados irmãos, amigos no Facebook, gratos somos a cada um, que está assistindo, já está chegando, aqueles que irão assistir depois. Damos graças a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos e amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um tema que fala muito aos nossos corações. Nós vamos falar um pouco sobre o rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei, que existiu em Israel. O primeiro rei foi Saul, depois teve o rei Davi. O rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos hoje meditar um pouco no livro de 2 Samuel, capítulo 1, do capítulo 6, versículo 1 até o 11. Esse capítulo fala, da Arca do Senhor, conhecido também como a Arca de Deus, como a Arca da Aliança. E neste capítulo, nós vamos ver a disposição de Davi de transportar, de levar para Jerusalém a Arca do Senhor, que estava fora de Jerusalém já há bastante tempo. Então, quando ele se sitiou em Jerusalém, ele construiu uma tenda, e resolveu do seu coração buscar a Arca de Deus que estava em Kiriat Jearim. Vamos ler a palavra do Senhor, aqui 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E tornou a juntar Davi todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil pessoas. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, que era o nome dado a Kiriat Jearim naquela época, para levar dali para cima a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a Arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiava o carro novo. Amém? Depois nós vamos ler mais os versículos seguintes. Então, o que nós descobrimos aí, irmãos, através dessa palavra? Que Davi colocou no seu coração o desejo de buscar a Arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim, e levar para Jerusalém. Porque a Arca de Deus, que representava a presença de Deus naquele tempo, então era muito importante que ela estivesse em Jerusalém. Então Davi fez todo um preparo, Davi fez todo um preparo para poder buscar a Arca de Deus. E diz a palavra de Deus que ele tomou algumas medidas, Mas eu quero deixar claro aos irmãos que hoje nosso objetivo não é mostrar, a questão de Davi, se ele fez errado, se não fez errado. Se nós queremos mostrar hoje a importância que é de obedecer, observar a palavra de Deus em todos os nossos atos, Em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós devemos obedecer a palavra. A graça redentora de Deus manifestada em Cristo nos ensina que a obediência à palavra e o temor de Deus caracteriza a base da salvação pela graça. O próprio Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir em tudo, E ele cumpriu a lei. Então era importante que Davi naquela situação também observasse a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então, para que se situe melhor, nós vamos fazer um pequeno apanhado sobre a arca, O que era a Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, ou a Arca do Senhor? Quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, ele levou o povo pelo deserto até chegar no Monte Horebe, ou no Monte Sinai.
E ali ele subiu no monte, ficou 40 dias no monte, orando, buscando na presença de Deus. Deus ali deu as pedras da lei para ele e deu a ordem também para ele construir, né, um tabernáculo. Esse tabernáculo era uma tenda onde os filhos de Israel deveriam se reunir, né? E esse tabernáculo era dirigido, administrado pelos levitas, pelos sacerdotes, né? Quero aqui mandar meu abraço já pela irmã Vilma. Irmã Vilma, um abraço para você, para Lúcia, para Valcir, esse povo maravilhoso que nos assiste, né? Graças damos ao Senhor pela vida de vocês. Então, amados, Deus mandou que Moisés construísse a arca, o tabernáculo, e esse tabernáculo era constituído, né, por vários utensílios sagrados. Várias coisas Deus mandou que Moisés construísse para compor, né, os utensílios que serviriam no tabernáculo. E Deus mandou então que Bezalel, que era o arquiteto, né, da construção, né, construísse uma arca, né? E quando nós lemos em Êxodo do capítulo 25, do versículo 10 até o 15, nós vemos os detalhes da construção da Arca da Aliança, né? Era uma caixa de madeira, né? Uma caixa de madeira, né? Um recipiente de madeira de acácia, toda revestida em ouro por dentro e por fora, que media mais ou menos 1,25 m por 75 centímetros, né? Não era uma caixa grande, mas era uma caixa suficiente para caber ali dentro aquilo que Deus queria colocar, né? Que eram as tábuas da lei. E quando nós lemos seguindo o versículo 17 até o 22 do capítulo 25 de Êxodo, diz a palavra de Deus que também que Deus mandou que Moisés construísse para a arca um propiciatório. O que é o propiciatório? Não, mas era que uma tampa, né? Aquela tampa era construída sobre a mesma medida da arca, né? Aquele propiciatório era construído em ouro batido, né? E tinha naquele propiciatório, cada um dos lados, 2 querubins, conhecidos como os querubins da guarda. E esses querubins, né, ficavam um de um lado e outro do outro da arca. E ali sobre aquele propiciatório, Deus se manifestava ao povo de Israel, como diz no versículo 22, que diz assim: dali eu falarei contigo, de cima do propiciatório. E é interessante que quando terminou a construção do tabernáculo, né, que foi consagrado, Moisés colocou a Arca da Aliança no lugar santíssimo, lugar santo dos santos, e que apenas um sacerdote, de tempo em tempo, poderia entrar, né, até a Arca do Senhor. E ali, munido do sangue de um animal, né, ele fazia a aspersão do sangue pela expiação do pecado, né? E esse procedimento, irmãos, levou, né, durante tempos e tempos, né, sacrifícios para de ano em ano o sacerdote ir até a arca levando o sangue de um animal, de um cordeiro, para expiar o pecado do povo de Israel. Mas o último cordeiro que foi morto foi Jesus Cristo, né? E o seu sangue foi expiado e não colocado sobre a arca, mas derramado na cruz. E através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né, nós somos alcançados pela graça dele. Muito bem. Então diz lá então que a arca foi construída, foi colocada dentro do tabernáculo, e aquela arca era carregada exclusivamente pelos levitas, né? Somente os levitas podiam carregar a arca. E não era qualquer levita, somente os levitas da tribo da família de Coate, né, os coatitas. Eles tinham que carregar a arca, mas carregar a arca nos ombros, né? Deus escolheu e deu a missão para eles, que devia carregar a arca de Deus nos ombros. Então, aquela arca, durante 40 anos, ela andou com os israelitas pelo deserto, né, até chegar à terra de Canaã. Quando ela chegou na terra de Canaã, foi levantado na cidade de Siló, né, o tabernáculo, e ali a arca foi colocada, na cidade de Siló, né? Naquele tempo, o sacerdote da cidade de Siló era o sacerdote Eli. E Eli tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes. E aconteceu, amados irmãos, que teve uma guerra, né, dos filisteus contra Israel, né, naquela época de Eli. E então os filisteus foram para a guerra, os israelitas foram para a guerra contra os filisteus. E na primeira batalha que teve dessa guerra, morreram 4.000 israelitas.
Então os israelitas ficaram preocupados, né, com aquela situação e disseram: vamos buscar a arca de Deus que está em Siló, no templo, e trazer ao arraial dos israelitas. Abraço, pastora Selma. Um abraço para a senhora, para o pastor João, né, para o Rafael, para o Emanuel, família maravilhosa que nós amamos. Então, como eu estava falando, então eles buscaram a arca de Deus em Siló e levaram para o acampamento de guerra. E ali, né, travou-se a batalha e os filisteus venceram os israelitas. Venceram os israelitas e a arca de Deus foi levada, né? Ela foi levada, né? Nós podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 6. Conta que os filisteus, né, levaram a arca naquela batalha, né? E ficaram com a arca durante 7 meses. 7 meses, né? 1 Samuel capítulo 6, versículo 1, né? Fala sobre isso, né? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Durante esses 7 meses, amados, né, vários problemas ocorreram com os filisteus. Eles foram acometidos de várias enfermidades terríveis, né? Porque eles estavam ali com a arca de Deus, que não era permitido para eles, né, estar com ela ali. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram devolver a arca do Senhor para os israelitas. Então, eles mandaram a arca do Senhor da cidade dos filisteus para a cidade de Bet-Semes, para o campo de Bet-Semes, né, do sul de Judá, onde estavam os israelitas, né? E acontece, amados, 1 Samuel capítulo 6, né, versículo 19, conta que os Bet-Semitas, né, por um pequeno descuido, eles abriram a arca de Deus para olhar o que tinha dentro da arca. E é muito interessante que naquele momento 70 deles morreram por causa dessa falta de observância da lei de Deus. Porque ninguém poderia tocar a arca do Senhor a não ser os levitas. Os levitas da tribo da família de Coate. Então eles ficaram muito preocupados, mandaram chamar então, desculpe, amados, mandaram chamar então o pessoal de Kiriat Jearim, e eles foram lá e buscaram a arca de Deus, lá de Bet-Semes, e levaram e a colocaram na casa de Abinadab, né, no outeiro, no monte, e consagraram o filho dele para guardar a arca. E é interessante, amados, que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, né? Ali pouco se falou da arca. Durante todo o reinado de Saul, praticamente não se falou da arca, né? Porque Davi não fazia menção, o Saul não fazia menção à arca do Senhor, né? Mas um belo dia, quando o Davi assumiu o reinado de Israel em Jerusalém, ele tocou no seu coração a necessidade de buscar a arca do Senhor, que estava lá na casa de Abinadab, e trazer para Jerusalém, para o local onde ele havia preparado. E assim ele fez, como nós lemos. Ele convocou todos os príncipes de Israel, um total de 30 mil pessoas, né? Ele juntou aquele povo todo e partiu para Kiriat Jearim para buscar a arca, né? E Davi tomou alguns cuidados interessantes. Ele levou músicos, levou instrumentista, ele fez uma grande festa, porque a arca do Senhor era um utensílio de muita importância, era algo muito importante para o povo de Israel naquela época. E ele levou então os instrumentistas, levou os instrumentos, levou os cantores para fazer uma festa no transporte da arca da casa de Abinadab até Jerusalém. E quando ele chegou lá em Kiriat Jearim, ele tomou outras providências. Uma das providências que ele tomou foi construir um carro novinho, um carro de boi, né? Construiu um carro de boi, né? Colocou a arca dentro do carro, ou em cima do carro, né? Puxado por 2 bois, e determinou que os 2 filhos de Abinadab, né, Uzá e Aiô, conduzissem o carro, né? Aí nós lemos aqui, né, versículo 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá,
E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Né? Viu como fala que era um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Né? Então um dos filhos de Abinadab ia conduzir o carro na frente, né? E o outro atrás. E Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, com saltério, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolo. Era uma grande festa. Davi estava realizando algo do sonho dele, de conduzir a arca de Deus, de Kiriat Jearim até Jerusalém, a cidade de Davi, e colocar a arca na tenda que ele construiu, né? Então ele fez uma grande festa, estava tudo preparado, 30 mil pessoas, né, acompanhavam, né, aquela festa, né, aquele cortejo de alegria pela condução da arca. Aconteceu, no versículo 6 nós lemos que chegando à eira de Narcom, ou de Quidom, né, os bois tropeçaram. Não se sabe por que razão os bois tropeçaram e a arca de Deus pendeu para um lado, né? Ou seja, ela tendeu a cair. Então Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam ela pender. Versículo 6. E no versículo 7 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor feriu a Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Sabe, amados, como eu falei no início, o objetivo que nós traçamos aqui nessa palavra, né, não é analisar, não é fazer julgamento de mérito do que Davi fez, porque Davi teve as melhores das intenções. Davi tomou todos os cuidados naquele momento para levar a arca de Deus. Ele convidou os príncipes, ele convidou o povo de Israel, né? Ele construiu o carro, ele organizou tudo para fazer o transporte da arca. Então, o que deu errado naquele dia, né? Quando nós analisamos, irmãos, né, o que poderia acontecer? Por que aconteceu aquele acidente com Uzá? Por que Uzá morreu, né? Nós precisamos voltar um pouquinho na história, né? Um pouquinho na história de como a arca foi construída e qual que era as observâncias, né, para a condução da arca. Então a arca de Deus somente deveria ser transportada, como eu falei há pouco, pelo levita filho de Coate. E é interessante, amados, quando nós lemos lá no capítulo 25 de Êxodo, trata sobre a construção da arca, diz que ela era uma caixa e nos 4 cantos dela, cada canto tinha uma argola de ouro, e por aquelas argolas de cada lado passava um varal, que era também revestido em ouro. Então presta atenção. A arca tinha 4 argolas de ouro, e sobre aquelas argolas, de um lado e do outro, passava 2 varais revestidos em ouro. E aqueles varais deveriam ser colocados no ombro dos sacerdotes que conduziam a arca, né? Veja bem o que diz em Números capítulo 7, do versículo 7 a 9, conta a história que naquele tempo, né, Moisés ganhou 6 carros de bois, né? Ele ganhou 6 carros de bois para conduzir o tabernáculo. E diz no versículo 7 a 9, 2 carros e 4 bois deu ele aos filhos de Gerson. Presta atenção. Segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Olha só o que diz aqui no verso 9. Mas aos filhos de Coate
nada deu. Portanto, seu cargo estava o santuário e o levava aos ombros. Então, a parte que tocava aos filhos de Coate, que Coate era um dos filhos de Levi, tudo que tocava aos filhos de Coate era transportado nos ombros, que era os artigos do santuário, né? O candelabro, né? A mesa, né? A arca, tudo era carregado nos ombros. Só que naquele dia, como vocês viram, Davi tomou algumas providências que não estão de acordo com essa orientação. Veja bem, Números 4,15. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate, são novamente os filhos de Coate, virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. E Moisés, Deuteronômio 31,9 diz: e Moisés escreveu esta lei e deu ao sacerdote, filho de Levi, que levava a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Vocês estão prestando atenção? Os detalhes. O que faltou a Davi, né, não foi boa intenção, ele teve ótima intenção. Ele se cercou de muitos cuidados. Ele tomou algumas medidas básicas. E o que me chama muita atenção foi o tanto de instrumentos e cantores que Davi levou para aquela festa. Era realmente uma festa extraordinária, né? Quero mandar meu abraço aqui para Suzelaine Oliveira. Um abraço para você. Deus te abençoe. Então, Davi preparou uma grande festa, mas algo aconteceu de errado. Por quê, irmão? Porque Davi esqueceu de observar detalhes na palavra de Deus, no manual de Deus para a condução da arca. E isto, né, causou todo aquele problema. Não é porque Davi teve má intenção, não é porque Uzá teve má intenção, não. Uzá fez talvez o que qualquer um de nós faria naquele momento. Se nós víssemos a arca do Senhor caindo, qual seria a minha atitude ou a sua atitude? Seria segurá-la, seria tomá-la pela mão, né, para que ela não caísse. Mas só que, como nós lemos aqui, ninguém poderia tocar na arca, a não ser os filhos de Levi, aqueles determinados. E nem tampouco a arca do Senhor deveria ser conduzida como ela foi conduzida. Então houve essa inobservância da palavra de Deus. Davi não observou esses detalhes. Então, amados, o que eu quero chegar para conversar com os irmãos hoje à noite, tomando este fato como exemplo, veja bem, como exemplo, não quero aqui criar juízo de valor sobre a vida de Davi, de modo nenhum. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que eu estou querendo colocar hoje, irmãos, para nós tomar isso como exemplo em nossas vidas, que todas as vezes, amados, que nós resolvemos fazer alguma coisa em nossas vidas, tomar alguma atitude, fazer algum negócio, em desacordo com a palavra de Deus, existe grande possibilidade de algo dar errado. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a bússola para nossas vidas, é o manual de nossas vidas. Então, assim como Davi não observou detalhes, foi detalhes na condução da arca. Às vezes, irmão, quando nós vamos fazer alguma coisa hoje que não observamos também, né? Ô meu amigo Araão Carvalho, lá nos Estados Unidos, abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Então, amado, quando nós decidimos fazer alguma coisa e não observamos a palavra de Deus, não recorremos à palavra de Deus, não buscamos a orientação de Deus para aquilo que fazemos. Isso está incluindo todas as coisas das nossas vidas, está incluindo os negócios que nós fazemos, está incluindo tudo que nós vamos fazer. É necessário, é aconselhável que nós consultamos ao Senhor para poder realizar aquilo que nós vamos fazer.
para que, por falta de inobservância da palavra de Deus, pela falta de inobservância daquilo que Deus determina, algo não dê errado naquilo que nós vamos fazer. E quantas vezes, amados, eu vejo hoje nossas vidas, irmãos que às vezes não se preocupa, né, em buscar de Deus orientação para os seus negócios, orientação para a sua vida, né, que ao tentar fazer algo, não busca do Senhor, quer fazer de qualquer maneira. Ou seja, o temor do Senhor está se esvaindo na vida das pessoas. Hoje já não se preocupa mais com aquilo que Deus determina, com aquilo que Deus ensina, né? Apenas fazemos pela força do nosso próprio braço, pela capacidade do nosso entendimento, pela capacidade de nossa sabedoria. Então, quando nós fazemos algo nesse nível, irmãos, vocês sabem que tem possibilidade de dar errado, assim como deu errado com o transporte da arca do Senhor por Davi. Às vezes temos ótimas intenções. Às vezes temos, como Davi teve e Uzá teve, boa intenção naquilo que fazemos. Mas só a boa intenção não basta. Precisa ter a concordância do Senhor, a concordância da palavra, que é o nosso manual de vida. Quando nós compramos um eletrodoméstico, amados, é aconselhável que nós leiamos o manual para ver como é que funciona, né? Para ver como é que liga, né? Se comprar uma torradeira, uma coisa, vamos ler o manual para ver como é que ele funciona, como é que liga, como é que coloca o produto ali para fazer o alimento. Por quê? Porque se nós não ler o manual, nós basear apenas no nosso entendimento, na nossa capacidade de entendimento, pode ser que ao colocar na tomada, aquilo pegue fogo. Assim são as coisas na vida espiritual, irmão. Quando nós determinamos em nossas vidas fazer algo, é preciso que nós consultamos o nosso manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que algo não dê errado por falta de observância daquilo que Deus determinou para nossas vidas. Amém? Um abraço, meus amados, vocês estão assistindo, tá? Deus abençoe cada um dos irmãos. Então, o que acontece? Nós podemos tomar alguns exemplos, né, para não delongar muito, né, de pessoas que tiveram até boa intenção e foram fazer algo e não deu certo. Né? Nós podemos voltar um pouco na história, ou muito na história, e lá em Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Eles não observaram a palavra de Deus, a ordem de Deus, ouviu vozes estranhas, vozes que não vinham do Senhor, e comeram do fruto. E as consequências estão aí, né? Estão aí. Ao longo de centenas e centenas de anos, né? Milhares de animais precisaram morrer para, através do seu sangue, ser aspergido, né, para a expiação do pecado, até chegar em Cristo, o último Cordeiro, que morreu por nós. Por quê? Por uma inobservância. Meu sobrinho querido, Jefferson Marinho, um abraço para você, tá? Lá em Araguaína. Então, amados irmãos, o Adão e a Eva não observou aquilo que Deus tinha determinado. Ele quis fazer as coisas, né? Tomar uma medida em desacordo com aquilo que Deus tinha falado. Um outro exemplo interessante que eu gosto muito de meditar nele foi o caso de Sara, a esposa de Abraão, nosso patriarca. Uma mulher de Deus, uma mulher que tinha todas as qualidades de serva. Mas o que acontece? Ela deixou de observar algumas coisas da palavra que Deus havia traçado para Abraão. Deus disse a Abraão: tu terás um filho, e deste filho virá a descendência do povo de Israel.
E aquele fato, irmão, foi demorando. O tempo foi passando. O tempo foi passando e aquele filho não vinha. E Sara foi se agoniando com aquilo. Foi ficando preocupada com aquela situação porque ela não dava um filho ao seu marido. O que ela fez? Tentou criar um atalho para a situação. Ó, meu irmão Darli José, um abraço para você, para a irmã Luzinete, né? Guerreiros valentes da casa do Senhor. Deus abençoe, tá? Então Sara tentou criar um atalho. Você sabe, irmãos, que caminho de atalho nem sempre é bom, viu? Nunca procure atalho. Siga pela estrada certa. E Sara procurou um atalho. Ela simplesmente pegou a sua serva e deu para o seu esposo coabitar com ela. E desse relacionamento veio um filho, que não era o filho da promessa, né? E isso nós sabemos o resultado. Até hoje, tem sequelas dessa decisão de Sara. Por quê, irmão? Porque ela não teve paciência em esperar. As promessas de Deus para nossas vidas, muitas vezes precisa paciência para esperar. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Coloque isso na sua mente, meu amado. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. E às vezes ele não bate com o nosso relógio cronológico. Precisamos esperar. Agora uma coisa eu te digo. As promessas não falham. Elas podem demorar, mas elas vêm. Porque Deus não falha. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas precisamos esperar. E o que aconteceu, amados? Sara não teve paciência para esperar. E isso trouxe consequência, trouxe sequelas para nós ao longo do tempo, que até hoje tem efeito na vida da sociedade mundial, né, do mundo todo, né? Outro exemplo interessante, né, é o caso de Esaú. Esaú era o filho gêmeo de Isaac, o filho mais velho de Isaac, né? Embora fosse gêmeo, ele nasceu primeiro. Então, por tradição do povo de Israel, o filho mais velho tinha direito a herdade, porque era o primogênito. E um dia, Esaú chegou com fome da caçada. Jacó tinha feito um prato de comida. Esaú disse para ele: me dá esta comida que tu fizeste. O que Jacó falou para ele? Te dou comida se tu me vender, se tu me der em troca a tua primogenitura. Veja bem, Êxodo 25:34 diz: e Jacó deu pão a Esaú, o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Sabe, irmão? Não observou a promessa, a palavra do Senhor. Foi trocada por um prato, por um guisado de lentilhas. Eu estou falando aqui, dando exemplos, irmãos. Exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram a sua sorte mudada por não observar a palavra do Senhor. Para não observar os detalhes do nosso manual santo, que é a Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo, amados? Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, não tenho tempo. Mas vamos colocar aqui outro exemplo prático. O caso de Nadab e Abiú, dois filhos de Arão, sacerdotes. Eles administravam no templo do Senhor, mas um certo dia eles resolveram fazer algo que não era permitido. Tomaram no incensário fogo que não era santo e apresentaram diante do Senhor. Fogo estranho. E a palavra de Deus diz que eles foram fulminados pela ira de Deus. Porque não observaram. O fogo que seria colocado no incensário tinha que ser fogo santo, tirado do altar do Senhor. Nós temos que analisar essas coisas, irmão. E por final, o último que vamos analisar, poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, né? Mas nós vamos citar mais um exemplo apenas, que é o exemplo de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, antes de Davi. E um dia Deus falou para Samuel
para falar para Saul que ele deveria dirigir até uma outra nação, a nação dos amalequitas, e ali devia destruir todos os seres vivos que existiam naquela nação. Seres vivos. Aí incluía homens, animais, tudo. Não poderia ficar nada. E Saul foi e fez uma grande mortandade naquela cidade. Mas só que ele fez? Ele pegou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e separou todas as vacas, todos os bois, todas as ovelhas gordas e bonitas e trouxe para a casa de Israel. Mas Deus falou: todo ser vivo deve ser morto. Todo ser vivo. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Por causa disso, Saul foi rejeitado. Vejamos o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor da que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a casa vil e desprezível destruíram totalmente. E destruíram tudo, menos aquele que eles acharam interessante, e o rei Agag. Quando Samuel chegou, para tomar conta da empreitada de Saul, o que ele viu? Balidos de ovelhas. E ele falou para Saul: Saul, que balido de ovelha é esse? Ele disse: não, é porque separamos para ti o melhor do rebanho de Agag. Então Samuel lhe disse, no 1 Samuel capítulo 15, 28, Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu, porque ele não observou a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Estão entendendo a importância? A importância de obedecer o manual sagrado, a palavra de Deus. Mas é em tudo, irmãos. Então, irmão, nós temos que tomar o conceito, a decisão de buscar de Deus, buscar do Espírito Santo de Deus, orientação para nós, para nossas vidas. Eu preciso comprar um carro. Às vezes, muitas vezes nós temos visto, irmãos compram carro e levam a igreja para ungir. Maravilha. Mas às vezes não orou para comprar o carro. Será que era aquele carro que Deus queria que tu comprasse? Será que é aquele carro que Deus queria que eu comprasse? Isso aplica a outras situações, amados. Então não faça nada, não realize nada sem antes buscar do Senhor uma direção, porque o Espírito Santo do Senhor tem a melhor direção para nossas vidas. Amém? Lembrei que outro exemplo rapidinho que eu vou colocar para os amados, é o exemplo de Jonas. Jonas era um profeta e um dia Deus falou para ele: Jonas, tu vai lá em Nínive e prega para aquele povo, porque se aquele povo não se converter, eu vou matar todo mundo, vou destruir aquela cidade de 120 mil habitantes. Vai lá e prega para aquele povo, para que eles se convertam do seu pecado e não morram. O que Jonas disse? O que Jonas fez? Jonas 1,3, lá no livro de Jonas diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Meus queridos irmãos, como nós conseguimos fugir da presença do Senhor? A Bíblia diz que aonde nós estamos, os olhos do Senhor estão sobre nós, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Como fugiremos da presença do Senhor, amados? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, outra cidade, que não tinha nada a ver com Nínive. E descendo a Jope, que era a cidade portuária, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Misericórdia! Misericórdia! Como podemos ir para longe da presença do Senhor? Eu quero estar na presença de Deus, amados.
é o meu refúgio. Que seja o seu refúgio, a presença de Deus. Jamais devemos querer fugir da presença de Deus, primeiro porque nós não conseguimos. E como é que nós teremos este prazer, irmão, de querer fugir, de querer sair para longe da presença de Deus? Mas Jonas fez isso. Você sabe o final que deu? Ele foi parar na barriga de um peixe. Ficou 3 dias lá. Até ele cair em si, dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor. Dizer, Senhor, eu estou à tua disposição. Aí ele foi para Nínive. E Deus fez com que o peixe vomitasse ele na praia. Mas deu errado por quê, irmão? Porque não observou a ordem de Deus. E não observou a palavra de Deus, aquilo que Deus queria para ele. Amém? O relógio está andando, né? E a palavra está muito boa, né? Muito edificativa para mim e para você, com certeza. Mas nós vamos para chegar mais adiantado no encerramento. Lá em 1 Crônica, capítulo 15, irmãos, nós vamos voltar à história de Davi e a arca. Davi não conseguiu levar a arca, porque ele não observou a palavra de Deus, assim como nós não observamos a palavra de Deus quando realizamos qualquer coisa. Dá errado. Mas quando nós vamos ler lá em 1 Crônica 15, né, fala que Davi resolveu então buscar a arca que ele tinha deixado na primeira empreitada. Naquela empreitada ele não conseguiu levar a arca, ele colocou a arca na casa de um senhor chamado Obed-Edom, que estava na casa na beira da estrada, e aquela arca ficou 3 meses lá. Então ele resolveu, né, ir buscar a arca, porque o povo falou para ele assim, Davi, Obed-Edom, aquele senhor que tu deixou a arca lá na casa dele, aquele homem está prosperando de forma maravilhosa por causa da arca do Senhor. Então Davi resolveu ir buscar a arca. O que diz o versículo 1 e 2 de capítulo 15 de 1 Crônica? Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou lugar para a arca de Deus e armou para ela uma tenda. Então disse Davi, versículo 2: ninguém pode levar a arca de Deus senão o levita, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servir eternamente. E no capítulo 15, versículo 15 de 1 Crônica diz, os filhos de Levita trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Estão entendendo? Conforme tinha ordenado a palavra do Senhor. Eles buscaram no manual santo, nas santas escrituras, as instruções certas, como transportar a arca de Deus. Aí ela chegou a Jerusalém. Quando os levitas buscaram a arca de Deus nos ombros, pelos varais que estavam na arca, conforme estabelecido por Moisés, servo do Senhor. Amém? Então, queridos irmãos, como você, como eu, temos decidido a nossa vida? Pelo nosso entendimento? Provérbios 3 fala, não se baseie pelo nosso entendimento. Mas às vezes nós temos baseado, irmãos. Nós temos querido fazer as coisas pelo nosso entendimento, sem buscar a orientação de Deus. Busque do Espírito. Buscamos do Espírito aquilo que Deus quer para nossas vidas. Qualquer coisa, qualquer decisão que precisamos tomar, por mais simples que ela seja, busque do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, e Deus vai te dar a direção. Quando nós então fazemos pela direção de Deus, o certo é que vai dar certo. Então não esqueça, a palavra de Deus está em nosso alcance para ser observada. A palavra de Deus está em nossas mãos para ser lida. A palavra de Deus está em nossas mãos, mas às vezes, irmãos, nós não fazemos uso dela. O manual
O manual do Senhor para tudo aquilo que nós fazemos é a Bíblia, a palavra do Senhor. Aí você diz, pastor, mas isso aconteceu no Antigo Testamento. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela é imutável. Ela não muda. O desejo de Deus de nos abençoar não muda. Assim como era o desejo de Deus de abençoar Davi e o abençoou, assim como é o desejo de Deus te abençoar e me abençoar, não muda. Deus continua querendo nos abençoar. E Ele vai nos abençoar cada dia. Cada dia. Cada dia. Mas não esqueça, irmão, de consultar a palavra do Senhor. De consultar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? A pastora Selma escreveu aqui, conforme tinha ordenado na palavra de Deus. Certo, pastor? Exatamente. Conforme tinha ordenado na palavra de Deus. Isso, né, foi possível. Né? A palavra de obediência continua existindo. Lá em João capítulo 15, versículo 7, fala, se vós estiveres em mim, Jesus falando, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Palavra do Novo Testamento do próprio Cristo, Filho de Deus. Se nós estivermos ligados nele, se as palavras dele estiverem em nós, se nós tivermos cuidado de observar a palavra do Senhor, tudo que nós pedirmos, Ele fará. 1 Pedro 1,25 diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Então, amados, vamos deixar essa história de Davi como meditação, como reflexão para nós nos dias atuais. Tempos são outros, né? As condições são outras, mas a palavra do Senhor é a mesma. O amor de Deus é o mesmo. E o propósito de Deus para nossas vidas é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Né? Um abraço para cada um dos amados irmãos que compartilhou conosco através das mensagens, que assistiu, aqueles que ainda vão assistir mais tarde, né? Que você possa ser grandiosamente abençoado. Que você possa tomar esta palavra com a arca do Senhor nos ombros. Aquilo que Deus determinou que eu faça, é eu que tenho que fazer. Não posso passar para outro. Não posso colocar sobre o carro de boi. É nos meus ombros. A responsabilidade que Deus me deu, eu tenho que carregar, é nos meus ombros. Vocês entenderam? Amém? Então vamos orar, encerrando essa transmissão de hoje, né? Você disse que é verdade, né? Você é verdade. A palavra de Deus não muda. Que Deus te abençoe. Pai querido, Deus do universo, Senhor, o teu olhar está sobre toda a terra. Pai querido, nos abençoe, Senhor. Abençoe, ó Deus, este irmão, este amigo que está nos vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, e abençoa a casa dele, a família dele. Deus do céu, revele, Pai, a tua palavra no coração de cada um. Querido Deus, Senhor, te damos graça por tudo, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Nós te damos graça por cada família que nessa noite assistiu conosco. Deus seja louvado para todos sempre. Um abraço para Gessileide Valadão Herculiane. Olha, apareceu aqui. Ela tinha aparecido antes, né? Que maravilha, Jessinha. Deus abençoe você, minha filha. Deus seja contigo, tá bom? Então que Deus abençoe você e a sua casa. E até uma outra oportunidade, né? Se Deus permitir, né, na próxima quinta estaremos aqui de novo com uma nova mensagem para o seu coração. Convide seus amigos, seus vizinhos, avise para ele, olha, quinta-feira, 9h30 da noite, tem uma palavra para o seu coração.
uma palavra de Deus, tá? Então chame as pessoas para compartilhar, né? Compartilhe esse texto, né? No Facebook, esteja à vontade para compartilhar com outras pessoas. O propósito deste canal é levar a palavra de Deus a todas as criaturas, amém? É aquilo que Deus mandou, né? Semear a palavra, levar a palavra, e este é um canal adequado para isso. Que você seja abençoado em nome de Jesus, amém?